E hoje a gente vai conversar com uma convidada aí muito maravilhosa, outra mulher empoderada, aqui no 7º episódio dessa minissérie que eu criei chamada Mulheres que Realizam. Essa minissérie, meninas, eu criei com o intuito de levar bons caminhos, mais aí motivação, mais entusiasmo, inspiração para a sua vida. E eu convidei aí algumas mulheres aí que têm histórias de vida muito bacanas, que estão aí nesse movimento de fazer acontecer, de realizar e se realizar. E hoje eu trago, o 7º episódio, que vai ser com a Patrícia Sávio. Ela tem 49 anos, é paulista, formada em letras pela USP e pós-graduada em tradução e intérprete pela PUC de São Paulo. Ela é escritora, empresária do ramo audiovisual e produtora do perfil e portal 50 Cinquentando, por onde conversa sobre os desafios de se chegar aos 50 anos com amor e humor. Então o bate-papo hoje vai ser muito bom, porque a gente tem a mesma idade, né? Agora foi! Eu não estava conseguindo entrar, tudo bem? Tudo bom, Paty? Que bom ter você aqui comigo. Nossa, que delícia. Fiquei tão feliz quando você deu o convite. Foi claro, imagina, como que não iria aceitar um papo bom desse? Que delícia, eu fiquei muito honrada. Fiquei muito honrada. Obrigada por ter lembrado de mim aí para sua minissérie, que está sendo muito bacana. É muito gostoso poder compartilhar, né, histórias, experiência, ouvir, falar. Eu acho que a gente está numa fase que a gente tem mais é que estar disposta aí para fazer, para participar. Eu que agradeço. Com certeza, que bom. Você tá no calor aí, porque olha só, tá de camisetinha, eu tô aqui toda no períneo, assim, toda quentinha. Tá muito frio aqui em São Paulo, muito frio. Quer dizer, eu tô em Mogi das Cruzes, né, que é perto de São Paulo, mas aqui é muito mais frio ainda. Não, Paty, aqui tá um gelo. É porque, como, assim, eu só me tirei a roupa toda, que eu tava toda encapotada aqui. Agora que eu liguei essa luz quente aqui em cima, então deu uma aquecida. Fechei tudo aqui, porque aqui tá frio. Esse frio aqui pro carioca, a gente não é acostumado. Chegou com tudo. E eu tava vendo o noticiário agora, né? Em São Paulo tá, nossa, um terror, né, de frio. Eu acho que o frio pro carioca é diferente pro paulista, porque aqui, minha filha, acho que se você vier pra cá, você vai congelar. A coisa aqui deve estar uns 9 graus, eu nem sei. Só sei que eu tô aqui, ó, quase com cobertorzinho no pé. Claro que o papai eu não vou tirar meia, porque senão eu vou morrer de frio. Mas agora, como a live começou, deu uma aquecida aqui no coração e aqui no ambiente. Ficou ótimo. Paty, eu queria te agradecer. Obrigada, viu, por estar aqui conosco. E para começar a nossa live de hoje, eu queria que você se apresentasse para minha audiência. Claro, bora lá. Gente, olha só, eu sou a Patrícia, como ela falou, Patrícia Sabe, alguns me chamam de Patrícia Ceola, mas eu estou aqui no Insta, na verdade, há 1 ano e meio, que eu estou assim, conectada online com outras mulheres, mas a minha jornada ela é bem longa nessa caminhada. Como você me apresentou muito bem, eu sou da escrita, eu sou apaixonada pela escrita, acredito que é uma forma de terapia, uma forma muito forte de autoconhecimento. Então, ela me acompanha desde criança. Eu sempre gostei de escrever contos, histórias, poesias, gibis, participava de concursos. É uma maneira de eu me expressar. E eu sempre fui muito apaixonada pela leitura também, por isso que eu fiz letras, né, literatura. Depois fui ser tradutora, intérprete, enfim. E, paralelamente, eu tenho uma jornada com mulheres muito interessante também, que... Assim, na verdade, Gabi, eu passei por um processo de câncer, né? E a partir desse momento eu tive uma outra visão, assim, sobre a minha vida, sobre a necessidade da gente se conhecer. Eu quis entender o que estava acontecendo comigo, porque eu acredito que é muito do emocional. E aí eu mergulhei muito forte nessa questão do autoconhecimento, fiz muitos cursos. Eu sou uma curiosa pela vida, muito curiosa pelo ser humano. E eu falei, eu preciso me conhecer melhor. E a partir daí... eu comecei uma jornada muito grande, comecei a conhecer outras mulheres e acabei trabalhando com outras mulheres com grupos de autoconhecimento, com constelação familiar, com terapias quânticas, mas tudo offline, né? Era tudo presencial. Com a pandemia,
a gente não tinha mais esse recurso, e eu falei, e agora? Fiquei assim, me sentindo muito sozinha. Foi quando eu resolvi fazer a página, mas de uma forma muito, assim, muito aleatória. Eu falei, eu vou conversar com outras mulheres, então, de uma forma online. Mas a questão de conversar com mulheres na faixa dos 50 não foi nem por conta disso, foi porque eu comecei a sentir essa questão da idade, eu nem imaginava, eu era bem inocente, que estava tendo esse movimento muito forte em relação à maturidade, a gente querer ter esse novo olhar com as mulheres que estão na faixa dos 40, 50, foi muito espontâneo, foi muito uma questão assim do universo, eu brinco, porque tinha que ser. E eu fui muito motivada porque quando eu fiz 47, 48, eu tive um insight, eu lembrei da minha mãe que quando chegou aos 50 anos, ela teve uma crise muito forte, ela teve um medo muito forte, ela falava que não se reconhecia no espelho, e eu falei, bom, já que eu gosto de escrever, já que eu gosto de lidar com mulheres, eu estou entrando nessa fase, eu vou começar a falar sobre isso. Mas o mais curioso, Gabi, foi que falavam assim pra mim, ninguém vai ler, ninguém lê mais. Eu falei, tudo bem. Quem se conectar e ler as minhas reflexões, tá tudo certo. E foi, menina, que no fim, eu acho que, como nós viemos do analógico, as mulheres gostam de ler, assim, gostam de trocar experiências, começaram a me mandar uma série de coisas e a coisa começou a fluir e surgiu a página e depois o portal, resumindo. Então eu juntei o amor pela escrita, o autoconhecimento pela minha história pessoal e essa conexão com as mulheres e surgiu Cinquentando. E você é casada, tem filhos? Tem um filho de 27 anos. Além disso, também tem a produtora audiovisual, que nem você falou. Então, ou seja, o Cinquentando não é o meu trabalho, né? Assim, oficial. Enfim, acabou virando, claro, de uma certa maneira, vieram algumas propostas comerciais, mas a gente tem uma produtora aqui em São Paulo, fazemos comerciais para TVs e tal, e tem um filho, e é isso. Ai, que bacana. Eu sou publicitária. Sério? Olha só que legal. Tá vendo? Então, o meu marido, na verdade, ele é arquiteto, de arquiteto ele foi para a Rádio e TV, ele fez a produtora, eu era professora, acabei largando a questão de ser professora e me uni a ele, porque tudo é muito o universo da escrita, o universo da criatividade. E aí eu também me apaixonei por isso, inclusive a gente faz uns roteiros e tal. Tá tudo ali interligado, de uma certa maneira, né? Porque nós contamos histórias também. Só que através de vídeos, né? Verdade. E seu câncer, Paty, eu não sabia, foi com 40 e tantos anos já? Foi, na verdade, em 2017, mas assim, eu ainda tive a sorte de ser uma coisa bem leve. Eu tive aqui na tireoide, mas eu tive uma pequena metástase aqui em volta, dentro do pescoço. Mas foi um susto, não deixou de ser, né? Porque meu pai teve, meu irmão teve, eu tenho caso na família e tal. Então a gente sempre sabe que, apesar de hoje em dia ter muitas chances de cura, claro, em todo tipo de câncer, a gente é um momento de reflexão, é um momento que o corpo está conversando com a gente. Peraí, tem alguma coisa aí que não tá legal, e ele meio que materializou, né, em forma dessa patologia, né, dessa condição. Mas assim, foi tranquilo, o processo em si foi tranquilo. Né, passei por tratamento, fiz radioterapia, foi um pouquinho forte. Eu até brinco, eu falo, foi quando eu perdi bastante coisa do meu cabelo, ficou bem fraquinho, a unha, e o meu corpo ficou bem debilitado, mas depois eu consegui recuperar e fiz todo o tratamento que tinha que fazer, mas foi quando eu falei, opa, eu acho que eu preciso dar uma olhadinha em alguma questão forte emocional. E eu me foquei um pouquinho mais em mim. Porque às vezes a gente precisa de um chacoalhãozinho para poder olhar para dentro, né? A gente está muito conectado com o que está acontecendo, com o trabalho, com família. E uma coisa também que me ajudou, Gabi, que eu sempre comento muito aqui com as mulheres que estão comigo, claro, além desse autocuidado, né? A questão da saúde mental, de você olhar para si mesma, se cuidar. Eu já cuidava muito da minha questão física no sentido de exercício, de ter uma boa alimentação. Até isso eu falei, poxa, todo mundo fala, mas como é que pode? Você é tão saudável, você se exercita, você come bem. Eu falei, gente, mas nós somos muito mais do que isso, né? Do que só alimentação e atividade. Tem alguma coisa dentro de mim que de repente não estava tão legal e meu corpo materializou. Mas isso me ajudou bastante, o fato de eu já ter um estilo de vida um pouquinho mais saudável, até uma recuperação bem legal. Por isso que eu falo muito sobre a questão da gente cuidar do corpo, da mente, né, do espírito. Aí eu foquei bastante em meditação também,
Me ajudou bastante, me ajuda bastante. A gente aprende a se ver de outra forma, né? Mas ok, estamos aí. Tô recuperada. Que bom, é uma página de um livro. É uma Graças a página de um livro muito importante, né? Na verdade, nós somos uma coleção de pequenos momentos, uma coleção de histórias. Se olhar toda essa minha trajetória, hoje eu estou aqui por conta disso também. Então, olha só que bacana, né? A questão da gente ter esse olhar de ok, foi um momento frágil, mas ele foi importante para ser quem eu sou hoje. Eu aprendi muito e tenho aprendido muito, porque aí eu me conectei com muitas outras mulheres em situações parecidas. E a gente aprende até a compreender um pouquinho melhor a dor do outro. É uma série de lições, né? Eu sempre tive essa questão, sabe, de ser muito forte, de controlar tudo, de não, eu faço, eu posso. Opa, peraí, não é bem assim. Então, nós somos muito frágeis como seres humanos, né? Muito frágeis. E às vezes a gente esquece disso. Acha que pode tudo, principalmente mulheres. E de mim, menina, mas olha, eu já tive crise de ansiedade, já tive síndrome do pânico, eu tenho muita coisa aí que eu tô, sabe? Aprendi a ver minha vida com outro olhar, porque quando eu falo sobre autocuidado e as mulheres falam, não, mas eu não tenho tempo, eu falo, é melhor você arrumar esse tempo, porque senão a vida vai dar um jeitinho de você parar. Ela te freia à força, né? Poxa, freio de mão, já que ela não tá freando sozinha. Então, tudo isso que eu passei me ensinou a falar, não, peraí, eu tenho que ter um tempinho para mim, eu trabalho, porém, eu preciso ter os 5 minutos de meditação, eu preciso fazer minha atividade física, eu preciso me alimentar melhor, porque, inclusive, a alimentação, Gabi, para a questão do câncer é fundamental, viu? Eu aprendi que açúcar, as células do câncer se alimentam de açúcar. Então, eu tive que mudar muita coisa. Foi um grande ensinamento. Enfim, e aí eu aprendi a reestruturar e organizar um pouquinho a minha vida. Trabalho bastante ainda, tal, mas eu tenho esse olhar mais carinhoso comigo mesma. Tem que ter, viu, gente? Tem que ter. Verdade, verdade. Que bom que, graças a Deus, tudo deu certo aí, tá dando certo. E, Paty, me conta aí, como é que foi para você adentrar aqui a meia-idade? Aos 40 anos, né? 9 anos atrás. Como é que estava seu movimento de vida, a sua autonomia, a sua independência, você enquanto pessoa, enquanto mulher? Como é que foi entrar no Isenta? Porque tem aí uma virada de chave para toda mulher, né? Tem, mas eu acho que a minha virada foi mais assim, lá pelos 45. Assim, eu acredito que assim, foi um longo processo, né? Eu sempre fui muito moleca, desde menina, eu gostava sempre assim, da minha liberdade, independente, de brincar e tal. Eu demorei um pouquinho para amadurecer, eu fui mãe muito jovem, mas mesmo sendo mãe, eu era mais assim, uma amiga do que mãe, né, digamos assim. Então eu fui, e meu marido também, sempre muito moleque, só que chegou um momento que você fala, nossa, peraí, tá tudo. Parece que agora eu estou vendo a vida de um modo diferente, o meu corpo está diferente, principalmente o corpo, né? Depois que você faz os 40, você percebe que, opa, tem que respeitar um pouquinho mais aqui o ritmo. Aí foi quando eu comecei a ter essa ansiedade, essa síndrome do pânico. E aí quando eu entrei nos 45, eu falei, nossa, peraí, tô chegando aos 50. Aí eu comecei a fazer uma reflexão sobre minha vida num sentido amplo, no sentido de propósito, se eu estava fazendo aquilo que fazia sentido para mim. Se eu estava fazendo as coisas que eu gostava, se eu estava me... assim, foi um rebuliço, e meu corpo também começou a mudar, a minha pele começou a mudar, o meu ritmo para atividade física começou a mudar, porque eu sempre fiz muita coisa, eu corria, e eu fazia artes marciais, aí meu corpo já não respondia tanto, eu falei, plim, a idade está chegando. E agora? Como é que vai ser isso? Então eu tive essa viradinha, foi mais lá pelos 45, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Entendi. Mas, lá pelos 46, 47, que a coisa começou, eu falei, ai meu Deus, eu estou chegando aos 50. Aí foi quando também surgiu a questão do câncer, parece que tudo vem junto, é uma coisa meio louca. Mas hoje eu me lido muito bem com isso, você acredita? No começo eu fiquei com medo, vou ser sincera, fiquei com medo. Por conta dessa questão da minha mãe. Eu falava assim, será que eu também não vou me reconhecer no espelho? Será que eu também vou ficar muito frágil? Será que eu vou não me achar bonita? Será que eu não vou me sentir ativa? Será que agora eu não posso mais mudar de profissão? Foram muitos serás.
Será que acabou? Porque realmente foi isso que eu aprendi, que eu vou ter que ficar em casa agora, acabou. Tá velha, já era. Eu realmente aprendi assim. E eu falei, opa, peraí. Casa, né, que você teve, né, com a sua mãe, né? E como é que tá a Foi. expectativa agora, às vésperas de fazer 50? Nossa, menina, olha, é tão legal a gente poder compartilhar histórias com outras mulheres e ver, assim, tantas histórias incríveis de mulheres com 50, 60, 70, 80 que estão curtindo a vida, estão viajando, estão fazendo atividade física, estão dispostas, estão começando uma nova fase, estão namorando. Eu falei, parece que você ter outras referências é muito importante para a gente perceber que não é um fim do túnel, né? Assim, um fim da linha, digamos assim. Existe muita água para rolar, existe muita vida. Então eu estou numa fase que eu sei que se eu me cuidar agora, plantar as sementinhas, cuidar de mim, do meu corpo, fazer uma coisa que eu amo, estar com os amigos. Gente, de repente tem mais 50 anos. Hoje em dia a mulher ela tem uma longevidade muito grande, né? Assim, até uns 90, assim, você está provando que se a gente se cuidar, a gente vai muito longe, pode ter essa longevidade com muita qualidade de vida. Não precisa ser, ficar só, nada contra, mas fazendo um tricôzinho em casa, sem perspectiva, a gente pode fazer o que quiser. Se eu quiser mudar agora de ramo, de profissão, eu posso mudar, pode ser que eu tenha mais 40 anos pela frente. Então, eu tenho essa consciência de que pode ser diferente, de que pode ser gostoso. Só que, claro, a gente tem que se cuidar, tem que respeitar o processo, porque o corpo está num processo natural de envelhecimento das células, porém não precisa ser um destino final, né? Pode ser apenas uma nova fase, com algumas peculiaridades. Mas eu me sinto muito bem, muito animada, de verdade. Principalmente porque a gente percebe que a gente não está só nessa jornada, né? E que está tendo uma revolução aí. Nós estamos fazendo parte dessa revolução. A gente quer ser vista, a gente quer estar presente aí na moda, na indústria cosmética, no mercado. Nós estamos estamos aí para jogo. E isso é maravilhoso. Verdade. Você sente a mesma coisa? Como é que você se sente com 49? Nossa, eu tô super de boluzenta, tô me sentindo plena. Melhor fase da minha vida, Paty, assim, em todos os aspectos, sabia? De sabedoria, até de corpo também. Eu pego foto minha com 20 anos, nossa, eu me acho mais bonita agora. Eu me acho, assim, mais pra cima, mais olhando para o futuro de possibilidades, com garra, sabe? Mais autoconfiante, com autoestima assim bacana. Eu tô igual você. Tô assim. Eu também eu me sinto melhor, eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais dona de mim. É curioso porque nós temos muita insegurança quando nós somos jovens. A gente está numa fase que precisa conquistar o mercado de trabalho, às vezes está numa fase de conquistar um relacionamento, de começar uma família, de ter que ter uma casa. Então é muita loucura, assim, você precisa de muita coisa. E você vai indo naquele turbilhão todo e precisa provar para o mundo que você é boa, digamos assim, de uma certa maneira. Chega uma hora que você fala, peraí, não, eu não preciso provar nada, eu preciso estar bem comigo mesma. Eu preciso saber quem eu sou. Aí as coisas começam a fazer sentido. Para que eu estou fazendo tudo isso? Para que essa loucura? Onde eu quero chegar? Provar o que para quem? Aí você para um pouquinho aquela história de você sair da ilha para ver a ilha. Aí você se vê e fala, poxa, não, agora eu quero ser quem eu sou. Então, essa autoconfiança, essa segurança que a gente começa a ter com a maturidade, ela é uma delícia. Porque, cara, se a pessoa não gostar de mim, tá tudo certo. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. As pessoas que se conectarem comigo, tá tudo certo. Também que não se conectar, porque a gente tira aquela insegurança de querer provar pro mundo que a gente tem o nosso lugar. A gente sabe que a gente tem o nosso lugar. Verdade. Então, eu me sinto muito bem comigo mesma agora. De verdade. E assim, eu falo muito pra quem tá comigo, gente, porque tem muitas que têm medo. Elas falam, ai meu Deus, eu tô chegando nos 50, não sei o que eu faço. Cara, respira, tá tudo certo. E a gente aprende a se olhar e amar a nossa história e as nossas cicatrizes. Eu lembro que falaram assim, mas você vai ficar com cicatriz? Eu falei, tá tudo certo, ficar com cicatriz, qual o problema? É uma cicatriz. E você começa, sabe, a relaxar, a se sentir confortável com você mesma. A gente vai ressignificando esse envelhecer, né? É bem bacana. Mas assim, Gabi,
Eu sou vaidosa, tá? Não quero também falar que, vamos lá. Não, claro, eu acho que a gente tem que se cuidar. Eu gosto de fazer meu skincare, eu gosto de me alimentar bem, eu gosto de tomar meus colágenos, ok. Mas é sem aquela neura de ser quem a gente não é, né? E de querer parecer ter 20, 30, eu não tenho a menor necessidade disso. Você, então, tá super de boa nesse sentido, assim, com o seu envelhecer, né? Você, assim, com a sua autoestima, com as suas rugas, como é que tá isso pra você? Tá de boa? Porque, Então, né, nesse país, infelizmente, onde a mulher tem que seguir a ditadura da beleza, eterna juventude, magreza, que é surreal e irreal, né? É não, é impossível. surreal. Não, olha, é cruel. Principalmente na nossa cultura. Eu tenho uma prima, que ela tem exatamente minha idade, ela mora em Londres, e ela fala assim, Paty, eu me sinto tão livre aqui. Porque aqui eu posso me arrumar do jeito que eu quiser, eu posso ser do jeito que quiser. Ela é mais gordinha, que ela se sentia, ela não achava roupa, ela ficava louca da vida. Aí ela mostra pra mim fotos de roupa, de calcinha, lingerie, que tem pra todos os tamanhos. E eu falei, realmente, a nossa cultura ainda é muito focada no estético, principalmente para a mulher, né? Na questão da juventude, como se a juventude fosse a única beleza possível. Então, é uma reeducação. Mas eu acredito que tem que começar por nós mesmas, porque nós precisamos acreditar que a gente tem o mesmo processo de envelhecimento que o homem, porque o homem, ele fica, né? A gente já sabe disso. Ele fica bonitão, grisalho, enfim. E para a mulher tem muitos preconceitos que nós mesmas colocamos porque nós fomos ensinadas a ser assim, né? Nós somos ensinadas, que linda, aquela coisinha de bebê, aquela coisinha delicada, e uma mulher mais velha, ela já não pode ter filhos, ela não serve para mais nada, enfim, é uma cultura cruel. Porém, eu acredito muito que se nós mesmas, primeiro de tudo, tem que começar por nós, acreditarmos que, gente, isso não leva a nada, isso não faz sentido, e eu vou me amar sim, e eu vou ser quem eu quero ser, e eu vou respeitar as minhas rugas, a minha história, eu posso me cuidar, eu posso fazer meu botox, tá tudo certo. Eu acho que, cada um envelhece como quiser, ou como puder também, claro, mas desde que seja pelo amor, não que seja pela dor. Aquele desespero de querer ficar sempre de querer frear uma coisa que não tem como frear, que é a natureza. Eu quero só me sentir bem, vou dando um retoquezinho aqui, tá tudo certo. Então, nós mesmas temos que ter esse olhar mais carinhoso com a gente, que a gente merece isso. E sério, eu olho outras mulheres, e mulheres de 40, 50, 60, eu acho elas lindas. Por que eu não vou me achar linda? Às vezes a gente acha uma amiga linda e a gente não se acha. Existe até um histórico sobre isso, que 93% das mulheres reconhecem a beleza na outra, mas não reconhecem nelas próprias. Então, é muita crueldade, né? Que a gente tem que... E essa troca, Gabi, eu com você e com outras, assim, falando sobre isso, colocando à tona, trazendo para a consciência, faz uma grande diferença. Porque é aquela coisa de, ufa, nossa, que bom, eu não tô sozinha. E tá tudo bem envelhecer, faz parte. É claro que a gente gostaria de ter a mesma disposição, a mesma pele, até ficar velhinha, claro, mas não é assim, não é, para ninguém. Então, bora lá, não adianta brigar com aquilo que a natureza criou. A gente só tem que fazer de uma forma diferente. O que eu acho legal é a gente ter consciência de que não precisa ser de uma maneira nem cruel e também limitante. Eu fiz uma live com a Silvia, ela tem 78 anos, Gabi. Você precisa que mulher linda. Linda, disposta, namora, se exercita, põe a blusinha dela. Eu falei, é isso. É isso que eu quero. Tem meus 78 anos assim. Mas ela não tem cara de 20, não. Ela tem cara de uma mulher madura. Lindíssima. Então, falou, maravilha. Esse é o nosso caminho. Isso aí. Né? O que você tem feito aí para você envelhecer com essa saúde psicológica, mental e do corpo também, né? Saúde física. Além da alimentação que você fala que realmente mudou completamente depois desse evento do câncer, mas o que mais você tem trazido para sua vida nesse sentido?
Olha, claro que assim, sabe, se eu pensar que quando eu tinha 20 anos, que eu não ligava pra nada mesmo, eu não, assim, eu não ligava, nem a unha eu fazia, assim, eu era muito assim, tranquilona, não ligava pra alimentação, pra atividade física, eu nem pensava nisso. Claro, hoje em dia eu sou mais consciente de que eu tenho um templo aqui sagrado, que eu preciso cuidar dele, com cuidado, e aqui, né, principalmente aqui, sabe, pode perceber, as pessoas que elas tem uma jovialidade interna, uma alegria de vida, ela é mais jovem, de verdade. As células parece que elas meio que correspondem àquilo que você acredita ser. E, na verdade, não estou falando bobeira, não, porque tem uma pesquisa, inclusive, científica sobre isso, que é assim, qual é a idade que você acredita que começa o envelhecimento? E as pessoas que acreditam que o envelhecimento começa cedo e começa a reclamar, nossa, eu estou ficando velho, eu estou ficando pior. É um estudo mesmo. Depois de não sei quantos anos, as pessoas tiveram mais, acho que 9 anos depois desse estudo, elas tiveram mais doenças do que aquelas que acreditavam que elas estavam bem e que elas estavam ficando melhor. Porque o corpo responde àquilo que a gente acredita. Isso é fato. Então, eu acredito em alguns pilares. Eu acredito no pilar mental, da saúde mental, que é fundamental. Mental fundamental, ou seja, é até aquela ou conexão com a sua espiritualidade, na sua fé, a sua oração, ou a sua meditação, fazer uma yoga, ter aquele momentinho de baixar a poeira, de assim, ficar com a mente tranquila, dar uma higienizada. Acredito muito no poder do sono, de você ter uma boa noite de sono, acordar bem, aquele momento que a nossa máquina ela dá uma reajustada durante a noite em todos os órgãos, então fazer aquela higiene do sono, que é deixar tudo escurinho, desligar celular, televisão, e na época da roça, começou a ficar de noite, né, de preparar para dormir e acordar cedo, assim, claro, cada um no seu horário, mas eu acredito muito que isso revigora absurdamente, beber bastante água, claro, as células precisam de água. Atividade física, gente, olha, eu prego isso como uma bandeira. Fazer força mesmo. Bora fazer uma musculação ou fazer alguma atividade que trabalhe o músculo, porque isso é provado que o músculo forte, ele não só ajuda com a mobilidade, para a gente ficar aquela velhinha que levanta, que senta e não precisa ficar fazendo muito creque-creque, mas também ajuda a prevenir Alzheimer, ajuda a prevenir demência, é cientificamente comprovado que fazer força é muito importante. Então, assim, e não é que eu sou apaixonada pela musculação. Hoje eu fui antes da live. Nossa, um frio, mas eu falei, eu vou. É igual escovar os dentes. Tem que fazer. Deixa de escovar os dentes pra você ver o que acontece. A boca fica lá, né? Podre, estraga, tudo. O corpo, ele precisa dessa manutenção. Então, gente, tentem fazer alguma atividade física que faça força. Acredito muito em você ter um propósito. E quando eu falo de propósito, não é nada demais, não. Mas tem uma razão de acordar, que seja, além da gratidão, que a gente sabe que é importante, sem balelas, mas você agradecer mesmo de verdade, caramba, eu tô viva, eu tô respirando, nossa, meu dedinho aqui funciona, não tá quebrado, porque se tivesse quebrado eu ia lembrar que ele existe, mas é você ter um propósito de, eu tô fazendo algum sentido para alguém nessa vida, além de mim mesma, que seja minha vizinha, que seja a pessoa que trabalha comigo, que seja as pessoas que eu amo, que seja para essas mulheres que a gente está se comunicando. Eu estou realmente deixando algum legadinho. E não precisa ser nada demais, pode ser apenas fazer uma comida com amor, você fazer o seu trabalho com amor, você ser carinhosa com as pessoas, você abraçar, sorrir, enfim, ou escrever, ou deixar alguma coisa boa. Então, esse tipo de conexão, de compartilhar alguma coisa, eu acho que fez muito sentido. E ajuda a gente a estar bem. Por mais que a gente não tá bem o tempo todo, gente, porque não vamos ser, assim, inocente, eu sou feliz o tempo todo. Não, gente, todo dia eu tô no mau humor lascado, tô mal. Todo mundo, nós temos nossos altos e baixos, mas tem que ter alguma coisa maior que você abre o olho e fala, poxa, que delícia, hoje vai ser bom porque eu vou fazer tal coisa. Mesmo que eu pegue o trenzão lotado, mas eu vou fazer o meu melhor. Então, ter esse propósito, que eu acredito que também faz todo sentido, bons relacionamentos, estar com pessoas que te tragam alguma coisa boa também, porque
Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que é muito tóxica, então estar num ambiente agradável é muito importante, o máximo possível, porque a gente sabe que nem sempre é. Terapia que pode, porque terapia salvou a minha vida, salva a minha vida. Ou seja, será que é muita coisa que eu tô falando? Gente, mas a gente tem... É muita coisa, se alimentar bem claro. Olha, não faço tudo isso com perfeição não, tá, gente? Eu tento, juro por Deus, eu tento, falho pra caramba. Falho muito, mas eu sei que tudo isso é importante. Eu tento, né? Eu acho que cada dia é um pouquinho, é o poder do pouquinho, todos os dias. Mas é verdade. Um pouquinho todo dia faz toda a diferença no todo, né? Na vida. E, Tati, me diga uma coisa, você já tá na menopausa? Menina, entrei esse ano, que perrengue. Putz, grila, viu? Puta merda. Assim, ó, o hormônio na minha vida é uma coisa muito louca. Tanto é que isso aqui foi hormonal, né? Eu tive depressão pós-parto, eu tive durante, tive depois. O hormônio mexe muito comigo. Eu falo que o hormônio é vida. E aí, eu tava achando lá, imagina, não vou ter nada, tá tudo certo, porque eu exercito, porque eu como bem. Menina, aí eu comecei a sentir tudo aquilo que o pessoal fala. Eu comecei a sentir calorão, comecei a sentir um cansaço que eu não queria nem fazer nada, um mau humor, uma irritação, um povo assim, meu, você tá chata. Eu sei que eu já estou chata um pouquinho, mas eu tava mais chata ainda com a família. Eu comecei a me sentir meio fora de mim. Falei, tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa errada, mas eu não achei que fosse menopausa. Porque eu tenho o DIU, e como eu não menstruo, eu falei, eu não percebi. Aí, enfim, aí eu fui toda bonita, eu vi que na academia também tava uma meleca. Falei, tô ferrada, hein? Tô devagar. Eu fui no médico, no Dr. Bruno, que é médico do esporte, inclusive até já fiz uma live com ele, maravilhoso, cardiologista. Aí na hora que ele olhou meus exames, ele falou assim, amiga, você tá entrando na menopausa. Eu falei, caramba, claro, eu senti meu corpo também, sabe, Gabi? A barriga fica maior, o braço meio grandão. Nossa, a menopausa, cara, ela ferra a gente um pouco, né? Caramba! Eu falei, pô, eu tento fazer tudo, mas não tá adiantando, não tô cheio das gorduras aqui. E aí eu falei, bom, e agora? Ele falou, você quer fazer reposição? Eu falei, se eu puder, eu quero. De verdade, eu falei, eu quero. Com segurança, porque ainda mais que eu tive esse histórico de câncer. Aí eu fui no ginecologista oncológico para ele dar uma olhadinha. Eu fiz todos os exames, uma pancada. E ele falou, não, dá pra gente fazer pelo menos um pouquinho para voltar ao que você era. Eu falei, por favor, eu quero voltar ao que eu era, pelo amor de Deus, porque se eu continuar assim, eu tô lascada. E aí eu lembro que eu coloquei isso lá pra mulherada lá do meu Insta, e elas me deram um monte de ideia. De chá disso, chá daquilo, chá de amora, papapá. Foi muito legal. Uma troca muito legal. Falei, bora pros fitoterápicos também, vamos fazer tudo. Mas eu comecei a fazer uma reposiçãozinha com bioidêntico e salvou a minha vida, de verdade. Me tirou, me trouxe de volta a vida. Idêntico também, eu uso bioidêntico. Nossa, mudou a minha vida também. Eu entrei com 46 anos, aí Nossa. Entrei logo na reposição hormonal e, poxa, outra coisa. Eu tinha muito fogacho também, acordava de madrugada com uns calorões horrorosos. Comecei a ter insônia, coisa que eu não tinha. Ai, é horrível. É insônia. Exatamente. Eu com sono, menina, porque eu sou chata, eu gosto de dormir cedo, eu gosto do meu soninho. E eu acordava 3 da manhã, eu falei, não, tô acreditando. Não quero. É porque eu fico acabada no dia seguinte. E voltou tudo. Assim, voltou assim ao normal, sabe? Então, tô lidando bem, tô fazendo reposição, né? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Mas, claro, pele muda, libido, é um perrengue. Não vamos falar que é fácil, não. Eu tenho uma amiga que falou, nossa, não senti nada. Eu falei, oh, Deus abençoe, porque pra mim eu senti tudo. Eu também senti. Mas, fomos premiadas. Fomos premiadas. 90% das mulheres que também são. Mas, ó, né? gente, eu vou falar uma coisa. O ginecologista falou, a sua sorte, porque sabe que a menopausa, né, além de acaba com colágeno, e até a dentista que eu fui, ela falou, olha, é tão louco isso, porque a pele, ela meio que cai, ela derrete, porque muda a saúde óssea. Meus dentes mudaram de lugar, tanto é que eu usei aparelho. Olha só, eu já estava entrando na menopausa, eu não sabia, é verdade. Porque eu usei, 2 anos atrás, tive que começar a usar aparelho, porque meus dentes começaram a ficar mole. E depois que eu descobri isso, que tem a ver já com a perimenopausa, né? E, enfim,
E aí ela falou, né? O rosto derrete, perde colágeno, tá. Eu falei, é uma série de coisinhas que são impactadas com isso, né? Então, ela comentou, olha, a sua sorte de você fazer atividade física, porque a questão de ter uma osteoporose agrava muito. Então, quando a gente faz uma atividade, ele meio que fortalece e evita. Então, ó, mais uma coisa importante para quem não faz, que ajuda bem nessa fase. A menopausa, ela é muito complicada, porque ela não é só a data da nossa última menstruação, o evento que acontece na nossa vida, é uma fase. Ela é muito mais que isso, né? Ela, não sei se você sabe, ela é até considerada doença. Ela tem o código CID, né, 10N95, que ela já é considerada porque ela propicia uma série de doenças associadas, como a Paty está falando, osteoporose, demência, Alzheimer, enfim, é só ladeira abaixo, meninas. Então, quem puder, de fato, fazer uma reposição hormonal é o tratamento, assim, mais eficaz, né, vamos dizer assim. Mas tem fitoterápicos, enfim, tem que ter um acompanhamento ginecológico, endocrinológico, porque não é fácil mesmo. E tem muitas que têm medo, né, Gabi? Tem muitas que têm medo. Mas não precisa ter, não, gente. Hoje em dia é muito seguro, se for feito com acompanhamento. Se você puder, tiver, né, tá tudo certinho com você, faça. Porque tem gente que fala assim, mas antigamente as mulheres não faziam tal. Cara, mas elas sofriam pra caramba. E elas perdiam muita qualidade de vida. Aí era realmente um envelhecimento, mas também tem outra questão. Hoje em dia nós vivemos muito mais e nós temos muito mais a questão do estresse, da correria do dia a dia. Antigamente as nossas avós eram uma vida bem diferente nossa, era um estilo de vida. Então, quer queira, quer não, o impacto da menopausa também era diferente. Nós somos mais impactadas porque a gente já tem uma questão de jogar aí um monte de substância tóxica no corpo por conta dessa vida louca. Então a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Então, não é tipo, deixa a vida me levar. Não deixa, não. Se você não puder, vai para os fitoterápicos, mas se cuida. Porque a gente tem que tirar esse tabu, né? Hoje em dia é muito mais seguro. E o legal é a gente poder falar sobre isso, né, Gabi? Porque até então, menopausa era nossa, não vou contar para ninguém. Que vergonha. Que vergonha o quê, minha? É isso aí, ué. Bora lá, o que eu posso fazer? Eu tô passando menopausa. E agora? O que eu faço? E tem estudos, né, que falam assim que até a década de 40, mais ou menos, a mulher vivia até o máximo 50 e poucos anos. Ou seja, a gente não via na menopausa, meninas. Exato. A menopausa era uma coisa, assim, do outro mundo. A mulher entrava na menopausa e morria. Era isso. Hoje não. A gente pensa no climatério, né, uns 10 anos antes. Aí depois vem a menopausa. E aí a gente da menopausa vai viver na pós-menopausa até morrer, né, dentro do climatério. Então, a gente precisa, de fato, ter informação, buscar acompanhamento médico. E, assim, se entrar no consultório de um ginecologista, enfim, falar, se acostuma com a menopausa, arruma outro especialista, pelo amor de Deus. Que a gente não tem que se acostumar com um sintoma ruim de jeito nenhum. Enfim, isso é uma coisa louca, né? Dá até outra live pra gente discutir, que é uma coisa absurda. Mas ninguém tem que se acostumar com sintoma ruim de nada, nem de climatério, nem de menopausa. Pelo amor de Deus. Né? Tem que sofrer. Isso muda de profissional. É verdade, Gabi, é verdade. Porque tem muito profissional que não está preparado para lidar com a menopausa. Por mais que seja ginecologista, acreditem. Não é todo mundo que está por dentro, não. Então, o que a Gabi falou é real. Se a pessoa não sabe lidar, vai ver uma segunda opinião, uma terceira. Mas a gente não precisa passar por esse perrengue, assim, à toa. Né? Existem caminhos, graças a Deus. E falando em perrengue, você aí, aqui depois dos 40 anos, você passou por alguma crise da meia-idade? Alguma crise aí existencial, onde você de repente olhou a sua vida um pouco sem sentido? Teve alguma coisa assim? Olha, na verdade, não chegou nesse nível, mas, como eu te falei, até um pouquinho antes de começar a página, eu lembro que eu fui numa viagem que foi com uma amiga minha, exatamente. Hoje ela está fazendo 50 anos. Cris, se você estiver me vendo, parabéns, meu amor. E fui com a minha nora, com a namorada do meu filho. Então foi uma experiência muito curiosa. A gente foi para Jericoacoara e foi aí que a gente falou, caramba, olha que diferença, né? Então a gente ia dormir, por exemplo, no quarto, eram 3 camas.
E a gente dava muita risada, porque eu e a Cris, a gente punha touquinha no cabelo, pra não amassar o cabelo. Aí colocava lá um aparelho pra não ter o bruxismo. Aí a Cris colocava um negocinho pra dormir. E a minha nora, no auge dos 20 anos, tomava o banho dela, ia dormir, não se preocupava em fazer skincare, e a gente tirando creme, passando creme. E a gente começava a rir da situação. Eu falei, caramba! Olha a diferença que a gente já está vivenciando, né? A gente já está meio que numa outra fase, num outro momento. E foi quando caiu a ficha. Mas não foi uma crise, foi uma observação. Foi quando eu falei para ela, falei, Cris, acho que eu vou começar a falar sobre isso, porque a gente ria meio assim da nossa... Não é desgraça, vamos dizer, mas aquela situação que a gente achava engraçada, da gente ter muito mais cuidado do que a minha Maria, que, meu, né, os 20 anos dela, tá tudo certo. Então, assim... Foi perceber que alguma coisa estava diferente, mas não foi pela dor, não. Até que não foi pela dor, não, Gabi. Foi, graças a Deus, não tive essa crise. Eu tive tanta coisa que eu te falei, que eu tive a questão do câncer, eu tive a questão da síndrome do pânico. Então, essas outras crises foram tão mais brabas que a idade em si não foi um gatilho, assim. Foi só uma observação. Do tipo, opa, peraí, eu quero que seja diferente. Mas não cheguei a ficar mal por causa disso, não. Entendi. Ainda bem. E me diga uma coisa, assim, você é uma mulher aí ativa, que sempre trabalhou a vida toda, trabalha hoje, tem hoje os 50-50 anos, né, enquanto portal, enquanto perfil e tudo mais, está nesse movimento. O quanto você acha que o seu lado profissional, a sua atividade laboral, traz aí propósito para a sua vida? Assim, se você hoje fosse uma mulher que não trabalhasse, você acredita que você estaria aí com essa realização que tem hoje? Olha, Gabi, na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito inquieta, sempre fui. Muito dinâmica, né? Você vê que eu né, sou muito, assim, agitada. Eu não consigo nem trabalhar num lugar que exija muita rotina, né? Apesar de eu ter dado aula há muitos anos, mas minha mãe sempre falou, primeira coisa, seja independente financeiramente, porque a realidade dela foi muito diferente da minha. Minha mãe teve aquele tipo de casamento super tradicional, sabe? Assim, de antigamente, que o marido trabalhava e ela era bem dona de casa e mãe. E não por opção, porque eu conheço quem faça isso por opção. Ok, respeito, tá tudo certo. Mas ela não, ela achava que tinha que ser assim. E eu percebi que ela sentia falta. Ela gostaria de ter estudado, ela gostaria de ter trabalhado. Minha mãe, assim, ela é daquelas que gostaria de ter andado de moto, gostaria de ter tido uma tatuagem, não fez nada disso. E eu cresci observando isso, né? Eu falei, opa, peraí, mas eu não preciso ser igual. E ela falava, seja independente, para você nunca depender de marido e você tomar o caminho que você quiser. Então, eu não tinha outra opção na vida a não ser trabalhar, né? Fazendo o que fosse. Então, eu fui professora há muitos anos, porque eu fiz letras, tal, dava aula de inglês. Mas nesse meio do caminho, eu sempre mudei. E isso é uma coisa muito bacana, porque eu nunca tive medo, de verdade, eu vou mudar de trabalho, o que vão pensar, ou então, será que eu não vou arrumar outro emprego? Eu sempre pensei, bom, eu posso me virar no que for necessário. Eu trabalhei com coisa de recreação infantil, que era coisa de cabelo, trabalhei uma época vendendo material de construção. Eu sempre inventava alguma coisa para fazer, até me encontrar. Porque às vezes eu falava assim, poxa, esse não é meu caminho, eu não quero não, vou começar de novo. E tem gente que falava assim, caramba, você não sabe o que quer. Eu falei, tudo bem, não sei ainda mesmo o que eu quero. Eu vou ser bem sincera, eu me encontrei faz pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Até essa questão de voltar a escrever e essa questão do portal, tudo, foi quando eu realmente me encontrei, de trabalhar com as mulheres, olha, tudo isso depois do câncer. E foi que eu realmente vi qual que era o meu caminho. E até então, eu estava meio cá, adorava dar aula, mas não era aquilo que eu era apaixonada. Então, quando eu percebo que alguma mulher fala assim, poxa, mas eu vou mudar agora, eu falo, o que tem? Se você quiser mudar agora, mude. Quer começar agora? Comece. Existem muitas possibilidades. Para começar, hoje em dia, ninguém precisa ter uma faculdade para ter um trabalho legal. Tem muito curso aí na internet, muita coisa de graça, tem muita especialização, tem muito o que ser feito. E independente da idade, não precisa, mas ninguém vai me dar emprego. Ok, então você pode trabalhar por conta, se virar sozinha. Então o trabalho para mim sempre foi um mecanismo fundamental de realização. De eu poder, além de ter o meu dinheiro, claro, a minha independência, isso faz com que a gente tenha autonomia até para estar com outra pessoa, porque eu não dependo dele, nós estamos juntos porque a gente quer e não porque eu dependo ou ele dependa. E a realização pessoal.
E se eu achar que daqui a uns anos eu vou ter que fazer outra coisa, eu faço outra coisa de novo, sem a menor dificuldade. E eu apoio muito quem queira fazer isso, porque tem muita gente que tem medo de mudar. E não precisa ter medo, gente. Pode ser que a gente quebre a cara, porque eu já quebrei a cara pra caramba. Já falhei muito, mas a gente vai, reergue e começa de novo. Então o trabalho, ele é assim... Existe uma coisa, Gabi, que eu observo na natureza. Uma vez a doutora Ana Beatriz, psiquiatra, falou, e é verdade. A natureza descarta tudo o que fica parado, tudo que é inútil. Então, se a água está parada, ela cria lodo. Se uma casa fica abandonada, quando ela está cheia de teia de aranha, mofo. Se uma planta está ali seca, ela morre, ela vira adubo. Enfim, a natureza descarta aquilo que não serve. Isso serve para o ser humano também. Por isso que nós temos que estar sempre em movimento. Então, estar em movimento, fazer uma atividade física, sim, porque o corpo ele precisa dessa energia, que nós temos uma vida sedentária, tudo aqui no controle remoto. Nós precisamos estar com a mente ativa, produzindo, criando, trabalhando, fazendo alguma coisa que ofereça, ter essa energia de troca com o universo. Eu ofereço algo, recebo dinheiro, ou recebo uma gratificação, ou recebo um reconhecimento. Então, o trabalho faz parte disso, de uma certa maneira, de estar em movimento. Porque parado, tem até aquela frase, oficina, mente vazia, oficina do diabo, mas na verdade é porque a gente não pode estar parado, a gente tem que estar produzindo. A natureza exige isso o tempo todo. O rio corre, as flores, né? Tem o ciclo de crescer, ficar linda e depois morrer, e depois crescer de novo. E nós fazemos parte da natureza, não tem como a gente ir contra isso. Não, e olha, nada contra para quem é do lado, não é de casa, mas tá ali fazendo a coisa que ama, tal, ok. Mas se puder encontrar alguma coisa para ela, a mente que ama, faz muito bem. É muito bom. Mas você falou uma coisa aí muito, muito interessante, que é ter o fio condutor dessa minissérie do Mulheres que Realizam, que eu criei. Que é isso? Você falou assim, a frase, eu me encontrei recentemente. Você se reconectou com a sua identidade por agora, né? Aos 40 e tantos anos. Olha Sim. que coisa bonita. Isso, meninas, é mostrar pra gente que nunca é tarde para nada, para recomeçar, para se reinventar, para reconquistar, para fazer acontecer, para se realizar. Olha que delícia que a Paty falou pra gente. É isso. É você de volta, eu tô vendo aí que a sua criança interior tá aqui contigo agora. Tá em movimento, tá conectada, você tá fazendo o que você gosta, usando os seus talentos natos, né, sua vocação, usando as suas habilidades, suas capacidades, realizando aí um trabalho. E é isso que você falou, a mulher pode, de repente, ser do lar, mas por exemplo, ela pode ver um ninho vazio, o filho já está indo embora, o marido está ali ou não é casada, ou enfim, o casamento está meio barro, meio tijolo, enfim, mas a gente precisa ter essa identidade brilhando aqui pra gente. Isso acho que vem através de uma atividade. Ela pode não ser um trabalho que vai te render financeiramente, mas pode fazer como você falou, vai, sei lá, cozinha alguma coisa com muito amor, se envolve na sua comunidade com algum projeto, doa seu tempo para outras pessoas, faz com que aconteça, com que sua vocação seja utilizada, né, Paty? Só o fato da gente acordar com entusiasmo, nossa, hoje eu tenho que fazer aquele projeto que faz meus olhos brilharem, que me traz entusiasmo, isso é movimento, como a Patrícia disse. E se você puder ser remunerada por isso, é o melhor dos mundos. Olha só, eu sei que no Japão, por exemplo, você pode ganhar para fazer carinho na orelha das pessoas. Olha que absurdo, né? Que loucura. Porque, né, as pessoas estão procurando esse contato humano. Então, eles falam assim, mas eu não sei fazer nada. Meu, vai lá, faz um carinho na orelha da pessoa, de repente você pode, né? Assim, não, ou seja, há várias formas a gente ter essa troca, né? Com o universo, digamos assim, com a sociedade. Há várias possibilidades. A gente não pode se limitar, né? A gente não pode se limitar. Mas você sabe, Gabi, que o autoconhecimento, ele é muito importante, porque às vezes a pessoa não sabe, ela realmente não sabe o que ela gosta. Ela não aprendeu a olhar para ela, porque a gente aprende tanto a servir. Eu vou agradar primeiro aos pais, eu vou ao marido, aos filhos. O meu propósito é viver pela minha família, mas muitas vezes ela não sabe. Na hora que os filhos vão embora, ou na hora, né, crescem, eu falei, agora, mas quem que sou eu? O que que eu gosto de fazer? Porque ela nunca parou para pensar nisso. Eu tenho amigas que passam por isso. Então, você ter
de repente, uma terapia, ou ter esses momentinhos de meditação, você refletir, mas o que que é, em que momentos da minha vida que eu me sinto confortável, eu me sinto alegre, que o meu coração pulsa mais forte, que meus olhos brilham. Começa a observar aquilo que te faz bem. Às vezes é um detalhezinho que te mostra qual que é o seu caminho. Não é o que o outro fala que é bom pra você, é o que você descobre. E eu vou ser sincera, eu me reconectei realmente há pouquíssimo tempo, e para ser sincera, esse perfil que eu tenho, ele foi uma chave, assim, uma virada de chave na minha vida muito grande, porque eu voltei a escrever, eu fiquei muito tempo sem escrever, e eu só consegui resgatar isso através da terapia, porque inclusive, eu tinha vergonha de que as pessoas lessem o que eu escrevi, eu tinha muito medo do julgamento. E para eu poder tirar isso de falar assim, tá tudo bem, quem gostar, gostou, quem não gostar, não gostou, foi um processo muito grande, porque às vezes a gente passa por coisas na vida que a gente nem imagina, às vezes uma palavra de alguém, de um professor, que foi do meu caso, quando eu era adolescente, que falou uma palavra que eu achei que eu era incapaz de fazer qualquer coisa produtiva, ou de qualquer coisa que fosse agradável aos outros, e eu passei muito tempo achando que eu não poderia, muitos anos da minha vida, e para eu poder me reconectar com aquela criança que gostava de escrever poesias, sem medo do que as pessoas lessem, ou contos, só voltou agora, com 46, 47 anos. E foi o melhor reencontro da minha vida. Foi o melhor reencontro. E por mim, não pelo outro. Porque algumas pessoas se conectam, outras não, e por mim tá tudo bem. Mas, gente, só consegui isso porque eu passei por um processo muito forte de autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é bom, porém, ele exige ação, né? Às vezes dá medo, é como pegar um quartinho lá, bem bagunçado, que você tem que fazer faxina. Aí você acende a luz, vê aquela bagunça toda, fala, meu Deus do céu, por onde que eu vou começar? E aí você começa a limpar uma poeirada, aí você toca em algumas dores, sofre um pouquinho, mas aí você começa a organizar e fala, poxa, tá ficando gostosinho esse quarto. Então, eu sou muito fã de você passar por um processo de autoconhecimento que pode ser através de muita coisa. Uma terapia, uma dança, meditação, um curso, uma reflexão, uma autoobservação, tem vários caminhos. O polidense, sabe que eu faço polidense, né? Ai, que bacana. Polidense foi um caminho muito forte de autoaceitação. Porque você tá lá, minha filha, se olhando no espelho. Eu lembro que eu cheguei lá na aula, sozinha. O professor mesmo fala, não acredito que você foi sozinha, porque geralmente a gente vai com uma amiga, né? Eu vi no Instagram, falei, menina, quero ver o que que é isso. Sei lá, me deu uma coisa. Olha eu contando outra história que você nem perguntou. E eu cheguei lá toda tímida, deixa eu ver como é que é essa aula aí. Porque meu polidense tem aquela fama de ser coisa de boate, de fazer programa, tem todo um tabu absurdo, que tudo que envolve mulher tem um tabu, né? Fui lá de camiseta, shorts, e a professora falou assim, olha, é o seguinte, só que para você ter o contato com a barra, você tem que tocar na pele, então você vai ter que pôr um top, você vai ter que ter um shorts, oh meu Deus, um shorts mais curto. Foi o primeiro choque. Você se olhar lá no espelho, de shortinhos de top, ficar olhando todos os seus defeitos, celulite, barriga, peito, não sei o quê. E aí você aprende que, opa, nada disso. Ela mesma fala, nada disso. Aqui nós somos todas mulheres lindas, incríveis, com a nossa celulite, com a nossa gordura, não tem nada a ver. E eu aprendi a ter um novo olhar comigo mesma. Eu era mais velha, porque geralmente são mulheres mais novas. Depois eu descobri uma senhora de 70 anos que fazia. Depois eu conheci uma outra mulher que tinha uma condição muito séria na perna e que fazia. E isso foi um processo de autoconhecimento para mim, porque era me olhar no espelho, eu comigo mesma, e me amar daquele jeito. E eu me achava toda torta, toda durinha, e trazer meu feminino de volta, porque eu estava enrijecida pela vida. E ter que me soltar um pouco, e entrar na música, e ser um pouquinho mais sensual sem ter medo. Então, foi um processo de autoconhecimento. A dança, eu acho que não é uma dança exatamente, né? É uma atividade, inclusive, de força também. Mas ter um contato assim feminino, uma dança, um polidense, uma dança do ventre, uma dança, seja o que for, também é um processo que ajuda muito a gente ter esse olhar mais amoroso com a gente mesma. Ai, enfim, ai, né? que Eu bacana. convido a fazer um polidense aí, mulherada. É muito legal, é muito legal. Oh, que Eu sou delícia. apaixonada.
bacana. E deixa eu perguntar rapidinho aqui, que daqui a pouco tá acabando a nossa live. Ai, desculpa, Gabi, eu falo demais, né? Tô adorando que o Instagram, não sei se derruba com uma hora, às vezes me derruba, às vezes não derruba, mas eu queria que você falasse rapidinho sobre esse projeto bacana de intercâmbio que você vai fazer final de setembro para Malta. Então, na verdade, mudou a data um pouquinho, mas ele existe, tem várias datas, inclusive ano que vem. Olha que coisa louca, né? Olha, intercâmbio é uma coisa maravilhosa, quem tiver a chance faça. Eu fiz a primeira vez com 30 e poucos anos já, com filho e tudo mais. E é uma experiência incrível, porque é uma outra maneira de você se conhecer. Você está num outro país, falando uma outra língua, sozinha, e você tem que se virar, sem apoio de ninguém. Então, quando me procuraram para fazer esse intercâmbio, para quem é 50 a mais, tem o programa 40 a mais e 50 a mais, que é muito bacana. Você tem a chance de estar com pessoas da sua faixa etária, fazer amigos de diversos países. Aí tem vários passeios gostosos, degustação de vinho, e apreciar arte, ir no beach club. E eu falei, caraca, que legal, existe então um programa para quem é da nossa idade, assim, né? De repente não quer ficar lá com a galerinha mais jovem. É gostoso também, mas é um outro tipo de programa. E aí eu falei, bora fazer. Me associei à Roda Mundo, que tem esse programa já há muitos anos, e é muito. E a gente ia fazer a primeira turma agora em setembro, mas acabou ficando um pouquinho atropelado, vai ser um pouquinho mais pra frente, mas estão todos convidados a conhecer. Tem pra Malta, tem pra França, tem pra Itália. Ai, gente, olha, eu acho que viajar, Gabi, é o melhor investimento da vida. Vida. Eu me encantei, fiquei com vontade de fazer. Você tá convidadíssima. Tô convidadíssima. Informações. Gostei. Ó, vou aproveitar, né? Assim, eu convido todo mundo a conhecer o nosso portal, que é um site, sabe? Aquele igual site de notícias que tem o UOL e tal. E lá a gente tá tendo muita informação, assim, para o universo 50 a mais. Então, tem o médico do esporte, que fala sobre a questão da atividade física, tem educador físico, tem psicóloga, tem psicoterapeuta, tem psicanalista, tem quem trabalha com questão da saúde, do cabelo. Tá tendo uma equipe, assim, tem antropóloga, a Miriam Gondenberg tá lá, escrevendo para nós. Então, quem puder acessar, quem gostar de ler, quem gostar de conteúdo de qualidade, vai lá que tá muito legal. Nosso portal também se chama 50 50ando. Então, assim, Gabi, igual você, né? Que tem seu lindo seu propósito de trazer essa mulherada aí, bom, bora falar sobre essa questão da maturidade. A gente também tá aqui, a gente compartilha. Tudo que a gente puder fazer juntas, vamos fazer. Porque juntas a gente é sempre mais forte, né? Verdade. Sempre. Verdade. E para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as nossas seguidoras, para essas que estão se sentindo assim, desmotivadas, um tanto perdidas, sem rumo, longe aí da sua identidade, do propósito. O que você fala para essas mulheres? 40 a mais, 50 a mais? Ó, a primeira coisa é não se sinta menor que ninguém, não se sinta inferior, não sinta culpa. Busque ajuda, porque às vezes a gente olha para outra e fala, nossa, mas ela é tão foda, ela é tão forte, ela é tão isso. Só que todas nós temos as nossas dores, as nossas vulnerabilidades, e quando a gente se abre para aprender, para crescer, sempre vai ter alguém ali disposta a te dar uma mão. Então, esteja aberta, sinta-se acolhida, não se sinta sozinha. E fale com uma amiga, fale com um terapeuta, fale com um profissional, porque é possível. Às vezes a gente não enxerga caminhos. Às vezes a vida nos mostra através de uma doença, através de uma pessoa que fala alguma coisa. Às vezes você está lendo um livro e vê uma palavra, entra aqui na live e escuta alguma coisa que faz sentido. Mas existem muitas possibilidades. Muito mais do que a gente consegue imaginar. E sempre uma outra pessoa pode te ajudar nesse momento, ou nós podemos ajudar. Então, permita-se, dê o primeiro passo. Ele pode ser pequenininho, mas se você quer chegar lá, você dá o primeiro passinho, depois dá outro passinho, você vai chegar. Pode ser que eu esteja já aqui, você aqui, ou vice-versa. Não tem problema. A gente vai indo, cada uma na sua jornada. Não se compare, não se limite. E, estenda a sua mão, porque sempre vai ter alguém para pegar junto e seguir junto. Ah, que bom, pai. É verdade, isso aí. Sempre tem gente do bem que vai nos ajudar, vai nos acolher.
Nunca é Sim. tarde, né, para a gente continuar nossa trajetória, reinventar, ressignificar aí tantas questões do envelhecer, enfim, a gente está na metade da vida praticamente ainda, meninas. Então, Nós somos jovens, gente, tem muito o que viver, acredita nisso, tem muito o que viver. Bora lá, meu, bora rasgar tudo. Ah, o quê? Velha escambau. Rasga aí e vamos fazer acontecer. Vamos namorar, vamos sair, vamos beijar, vamos praticar atividade física, vamos fazer polidense, vamos cair no mundo. Estamos aí, ó, estamos on, não é? Bora. aí. Deixa os preconceitos pra lá, assim, ó, os preconceitos. Deixar um beijo aqui para a Pia Manfroni. Ela foi a primeira convidada aqui do Mulheres que Realizam. Pia, beijo. E, Paty, eu queria te agradecer mais uma vez por estar aqui comigo hoje, porque foi um bate-papo muito, muito rico e muito delicioso. Ai, eu que agradeço. Menina, você sabe, junto à fome com a vontade de comer, a pessoa gosta de falar, dá oportunidade para a pessoa falar. Enfim, agora vamos fazer uma troca depois. Depois eu quero saber mais sobre você, porque eu só soube de mim, eu quero saber mais sobre você. A gente faz um dia o contrário para a mulherada que está comigo te conhecer, né, Gabi? Verdade, com certeza. Super Acho top. justo, acho justo. A gente faz. Tá bom? Mas muito, muito bom. Adorei. E meninas, a gente vai se encontrar. Eu ainda vou trazer novas mulheres por aqui, tá? Ainda tô fomentando aí o calendário de setembro. Mas o Mulheres que Realizam é só o começo dessa jornada, trazendo essas mulheres incríveis para estar aqui conosco, falando sobre suas experiências, sobre sua vida, seu olhar para com a nossa longevidade, com muita positividade, otimismo e realização, com propósito. Né, Parabéns, Paty? Gabi. Parabéns aí pela sua iniciativa. Muito legal você trazer essas mulheres. É uma troca linda. Eu adoro compartilhar histórias. Então, eu me sinto muito honrada de você ter me convidado, ter dado essa chance. E que seja um sucesso. Um sucesso. Porque o sucesso de uma é o sucesso de todas. Aí. Sempre. A gente tem que acreditar nisso. Isso aí, Paty. Que bom. Obrigada, viu? Te agradeço mais uma vez. E, ó, obrigada, Paty. Eu que agradeço. Ótima semana, gente. Obrigada por quem esteve aqui pela participação. Beijo grande. Beijo. Tchau, tchau.